Beleza, pessoal. Então, a gente vai começar aqui. Hoje a gente vai conversar sobre pontos fundamentais para o crescimento da escola de equitação, né? Então, aqui são dicas para quem dá aula, para quem coordena, para quem tem a escola, para todo mundo que está envolvido aí nas escolas de equitação para promover um crescimento. Para quem não me conhece, meu nome é Luísa Coder. Não vou me prolongar aqui na apresentação para a gente começar já a falar dos assuntos legais, mas sou diretora da Escola da Hípica e do Centro Hípico Lago Sul. Eu e o Cabral trabalhamos juntos há muitos anos. Eu tive aula com ele, eu montei nessa escola aí que a gente coordena hoje, a Escola da Hípica, né? Foi onde eu tive o meu primeiro emprego também, onde eu comecei a dar aula, e hoje estou aqui trabalhando na parte de direção, em parceria com o Cabral, e a gente tem desenvolvido no nosso método ferramentas para que esse crescimento aconteça. E a gente quer compartilhar com vocês. A gente pensa que a gente precisa investir na base da equitação para que o hipismo ele tenha a sua sequência, né? A gente sempre entende que as pessoas entram no esporte pela escola de equitação, independente de qual seja a modalidade, se é salto, se é adestramento, se é tambor, independente, eles começam, às vezes, nas escolas de equitação, e as escolas todas vão ter a base muito igual, né? Mesmo, às vezes, tendo modalidades diferentes. Eu também tive outras empresas que me trouxeram algumas bagagens também, então eu já tive franquia, eu já tive alguns cursos que me ajudaram muito nesse método, então eu tenho formação em coaching, programação neurolinguística, tenho também graduação, estudei administração, tenho graduação em de gestão de recursos humanos, e isso tudo foi fazendo com que a gente montasse um método, com todo esse conhecimento, esse tempo todo de aula que a gente dá, esse tempo todo de escola que a gente vive, né? Eu tenho 23 anos que trabalho com escolas de equitação e monto desde os meus 7 anos. Então, o que a gente quer é realmente compartilhar o que a gente faz, o que dá certo, com vocês, para que o sucesso que a gente tem, vocês possam ter também nas escolas de vocês, na cidade de vocês, e que a gente continue fomentando o esporte para que ele cresça cada vez mais. Então, vou mostrar para vocês o que nós vamos falar hoje aqui nessa palestra, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouco da importância dos processos numa escola. Depois, nós vamos falar sobre como que esses cursos vão ajudar vocês. E depois, nós vamos falar sobre a promoção da Black Friday e como que vocês podem adquirir, tá? Vai ter também, no final, um momento para vocês tirarem dúvidas, conversarem com a gente, vocês podem tirar dúvidas sobre a palestra, sobre os cursos, pode tirar dúvida até sobre alguma coisa que vocês queiram conversar aí sobre escola de equitação, a gente vai estar à disposição para conversar um pouquinho com vocês. Valdir, tô vendo que sua mão tá levantada, você quer falar alguma coisa, cara? Seja bem-vindo. Se você quiser falar, pode abrir seu microfone aí, se quiser abrir a câmera também. Não sei se foi acidental a mãozinha aí pedindo para falar, ou se você realmente quer falar. Bom, talvez seja um acidente, né? Eu vou abaixar aqui, qualquer coisa, se quiser, a gente responde. Pessoal, para as perguntas, se vocês quiserem ir anotando aí nas mensagens, pode ir anotando sem problema nenhum, eu vou dando uma olhadinha, vou respondendo. Quem não for tão tímido, quiser ligar a câmera e o microfone, não tem problema, vocês podem ligar, tá bom? Então, vou começar aqui falando aqui sobre os processos, tá? Eu sou uma pessoa que gosta muito dos processos, porque os processos, eles fazem a gente ter organização. E com organização, a gente consegue mostrar para o nosso cliente o que ele vai viver conosco na escola. E isso é de extrema importância, né? Porque a pessoa, quando ela vai adquirir um serviço ou até um produto, ela quer entender o que ela vai ter de direito nisso, o que ela vai viver com isso tudo e o que ela vai ter de retorno, né? Então, eu sou muito fã dos processos como aliado do nosso sucesso.
Então, vamos pensar em alguns processos aqui que a gente tem, né? O cliente chega, quando ele chega, só um minutinho, só aceitar uma pessoa aqui, já foi. Quando ele chega, pessoal, ele chega de alguma publicidade, né? E aí, o que eu estou falando de publicidade aqui? A gente tem formas até simples, como, por exemplo, uma que eu acho que é a que funciona melhor, a indicação, o boca a boca. Quando você tem um aluno que indica a sua escola, ele às vezes até indica um professor, né? Ele já vem com um feedback bom, ele já vem falando que gosta daquele lugar. Então, isso também é uma publicidade, né? A gente aqui tem algumas ações de publicidade. Ações internas do próprio aluno fazer propaganda para a gente, ações externas. A gente tem as nossas redes sociais. Eu acredito, inclusive, que a maioria de vocês vieram pelas nossas redes sociais, conheceram a gente ali, estão acompanhando nas dicas, no que a gente posta, e do mesmo jeito que às vezes vocês vieram conhecer a gente pelas redes sociais, os nossos clientes também conhecem a gente muitas vezes pelas redes sociais, pelo Google, né? Então, o cliente, ele vem por alguma coisa, ele fica sabendo da gente por algum canal. Então, é importante essa publicidade. Aí, quando ele vem, a gente tem que buscar fazer a venda dele, né? Só que a venda, ela não é só falar preço, porque quando o cliente liga, ele liga e fala assim, oi, eu queria saber quanto é que custa as aulas de equitação. Né? A pergunta que não quer calar, né? E você responder qual é o preço não é venda, tá, gente? Venda é você mostrar o que você tem a oferecer. O que eu estou oferecendo dentro da minha escola de equitação? Qual a modalidade? Qual tipo de aula? Quanto tempo dura? Meu programa de ensino? Se tem competição, se não tem competição. Então, você vai mostrar o seu serviço. Isso tudo faz parte da venda. Vai fazer uma aula experimental, e aí tem que ter uma aliança, né, ali de uma boa aula e uma boa venda. O cliente, ele tem que gostar do ambiente. E o que eu estou querendo dizer com ambiente? Ele precisa gostar de tudo aquilo que ele vê. Ele tem que entrar na hípica e visualmente achar bacana. Ele tem que ser bem recebido. Ele tem que ser acolhido quando ele chega. Ele precisa ver um cavalo saudável, um cavalo limpo, um material bem feito, bem encilhado. Ele precisa de um cavalo que seja adequado para as aulas, um cavalo que lhe passe confiança. Ele precisa de um bom professor, de uma boa instrutora. Ele precisa de uma boa aula, ele precisa saber que ele está aprendendo. Ele precisa que a venda seja bem feita. Então, se ele for lá e ele gostar de tudo que ele está vendo, ele volta. Ele aprendeu. Ele foi pelo cavalo, né? Ele vai pelo cavalo. É o cavalo o nosso grande negócio. É o que atrai o nosso aluno. Ele chegou lá, ele viu o cavalo, ele montou no cavalo, o cavalo é bacana, a aula foi bacana, ele aprendeu, ele sentiu vontade de aprender mais, ele fica, ele volta e ajuda na venda. Mas você precisa ter esse cliente no médio e longo prazo. Você não pode só fechar a aula experimental ali, fechar a venda e daqui a poucos meses, perder esse cliente, né? Às vezes o que acontece em algumas escolas de equitação é que a aula experimental é muito boa, o aluno fideliza, ele fica, e aí depois às vezes entra num ciclo repetitivo um pouco, ele entra num ciclo um pouco repetitivo de aula, e ele nem chega nos níveis avançados. E ele sai no meio do processo, né? Então, se você tem ali toda uma aula, os cavalos bacanas, apropriados, seguro, passa confiança, você mostra resultado. Se você mostra resultado, o seu aluno fica em todas as fases da escola. E o resultado aqui, eu não estou falando sobre ganhar competição, não, tá? Eu estou falando sobre evolução, simplesmente. Se o aluno sente que está evoluindo, se o aluno se sente feliz naquele lugar, se ele quer ir na próxima aula, porque o aluno, às vezes, antes de abandonar a gente, ele começa a faltar, né? Então, se ele sente que ele está tendo retorno do que ele está investindo, ele fica. Ele fica, ele muda de nível,
ele conclui a escola, daqui a pouco ele compra um cavalo, porque se você for perguntar nas escolas aí do Brasil todo, e a gente já foi em muitas escolas, a gente sempre pergunta para os donos das escolas qual é o objetivo, né? Tem lugar que é o aumento de número de alunos. Então, por exemplo, a gente por muito tempo deu a consultoria para a escola da Hípica Paulista, que é uma das maiores escolas do Brasil, né? E na época o presidente da Hípica, a meta dele era número de alunos, era aumentar o número de alunos. A gente também já foi em Santa Amaro, também era aumentar o número de alunos, porque o que que eles queriam? Fidelizar no clube. A gente já foi em Campinas. Campinas, as cocheiras já estavam cheias. Eles não tinham mais tanta pretensão de fomentar o clube, porque eles já tinham fila de espera. Mas eles queriam uma boa qualidade das escolas. Então, cada escola tem um objetivo diferente, né? Agora, toda escola tem o objetivo de dar uma boa aula, de formar bons cavaleiros e boas amazonas, e toda escola tem o objetivo de ter lucro. E nem toda escola tem lucro, né? Esse é um negócio de despesas muito altas. Os cavalos estão ali comendo. Você sabe que uma vez eu recebi uma conversa nas redes sociais, uma seguidora minha falando comigo que ela estava abrindo um negócio, sua primeira escola de equitação, e ela estava conversando comigo sobre como conseguir alunos. E eu falei para ela investir em publicidade. E ela falou assim para mim, mas eu ainda não tenho aluno, então como é que eu vou investir em publicidade? Eu falei, mas para você ter aluno, você precisa dizer que você existe aí. As pessoas precisam saber que você tem uma escola, né? Então, começa o aluno entrando na escola por algum lugar, passando por todo esse processo, você começa a ter o cliente, você começa a ter gente te indicando e vai retroalimentando. Agora, pensa assim, eu tenho um lugar, eu estou tendo despesa, eu tenho funcionário, eu tenho cavalo, mas eu não estou com aluno suficiente para pagar essa conta. Vai ficar no prejuízo. Então, é preciso ter um equilíbrio, né? É preciso ter um equilíbrio da quantidade de cavalos que eu vou ter para a quantidade de alunos que eu tenho ou quero ter, né? Então, a gente precisa ter sempre uma sobrinha. Eu não posso usar meus cavalos em todas as aulas, porque eles não dão conta, a gente vai sobrecarregar os cavalos, e eu preciso contar com uma ausência veterinária, né? Às vezes os cavalos adoecem, às vezes são coisas simples, mas os cavalos precisam sair da aula, então eu não posso trabalhar redondinho com o número de cavalos que eu tenho, mas eu também não posso trabalhar com um excesso absurdo. Porque se eu tenho uma escola, por exemplo, com 30 alunos e 15 cavalos, eu tenho muito cavalo. 20 cavalos, eu tenho muito cavalo, né? E se eu tenho muito cavalo, essa conta não fecha. Então, entra nessa última fase aqui, que são as estratégias. Então, como é que eu vou pensar em estratégias para o meu negócio ser saudável, para a minha escola ser sadia? E aqui, às vezes, eu estou conversando com pessoas que só dão aula, que não são os gestores da escola, mas isso é importante vocês saberem também. Porque se a escola não tiver saúde financeira, como que a escola vai manter o emprego de vocês, né? Às vezes, a escola está até com excesso de funcionário. Então, quando a gente começa a fazer controles financeiros, a gente começa a ver as realidades do nosso negócio. Com alguns controles, a gente está falando aqui sobre processos, né? Por exemplo, a minha publicidade. Eu sei de onde vem mais gente, porque eu tenho um controle sobre isso. Quando o aluno, o cliente, ele chega, eu pergunto para ele de onde que ele conheceu a escola, tá? A minha venda trabalha muito com revenda também. A gente é muito preocupado na fidelização do aluno a longo prazo, para que ele cumpra todas as etapas da escola e não saia antes desse processo. A gestão dos cavalos é algo que a gente se preocupa muito também. O que a gente inclui nessa gestão dos cavalos? A gente inclui a quantidade que a gente precisa. Então, se eu ainda tenho espaço para crescer, eu preciso ter um pouco de cavalo a mais para a gente ter esse crescimento, porque, por exemplo, eu já estou cheio, eu estou com uma fila de espera. Dificilmente você vai comprar um cavalo hoje e amanhã ele está 100% pronto para fazer as aulas, né? Ele precisa de um período de adaptação,
ele precisa se ambientar com o local, a gente precisa descobrir qual é realmente o nível que ele vai ficar bom. A gente precisa fazer manutenção dos cavalos, porque os cavalos têm, às vezes, excesso de energia que provoca uma queda. Às vezes o cavalo, ele precisa de uma manutenção só para ele recapitular o que é bom para ele fazer, para ele não começar a fazer bobagem, para a gente não ter um cavalo que comece a entrar num refúgio e assim vai. Então, se você faz controle da sua publicidade, se preocupa com a venda, com a revenda, se preocupa com um programa de ensino, se preocupa com aulas de qualidade, com cavalos que vão atender com segurança e com qualidade, você consegue medir o resultado da sua escola, né? Por exemplo, meus alunos estão montando bem? Como é que eu vou medir isso? Meus alunos estão ganhando prova? Estratégias, eu estou fechando ali meu financeiro e tem mês que dá lucro, tem mês que não dá lucro, tem mês que não dá, tem ano que não está dando lucro nenhum, tem que entrar no alerta. Agora, no final do ano, é um fantasma que a gente vive, né? Porque dá agora novembro, dezembro, tem uma galera que sai, aí eles voltam ali final de janeiro, às vezes fevereiro, e às vezes depois do carnaval. E é um momento delicado para a gente, né? Porque a gente às vezes tem férias, 13º para pagar dos funcionários, os cavalos, os meninos estão viajando, mas os cavalos estão ali comendo igualzinho, né? Tendo as mesmas despesas, e é uma época de baixa de receita. Quais estratégias a gente está fazendo para não perder esses alunos no final do ano? A gente aqui aplica um monte de estratégia para evitar uma queda. Há uma queda? Não vou mentir para vocês. Há uma queda. Mas a gente faz muita coisa para que essa queda não seja muito forte e que a gente não tenha um problema na receita. Então, por que eu estou falando aqui de processos, né? O que a gente vai mostrar para vocês nos cursos que a gente tem são processos que vocês vão viver quando vocês viverem os cursos. Porque nesses processos vai trazer todos esses benefícios que eu trouxe para vocês, tá? Então, aqui, ó, quais são os propósitos do curso? Segurança. A gente quer proporcionar um esporte seguro. Eu estou vendo sua mãozinha, já vou te dar a sua vez para você falar, tá bom? A gente precisa promover um esporte seguro. E ele é possível ser seguro. A gente muitas vezes tem o mito de que é um esporte perigoso. Ele pode ser perigoso, mas não necessariamente ele é. Ele pode ser perigoso se ele é mal conduzido, né? Então, se você tem cavalos apropriados, instrutores treinados, aulas bem planejadas, não pula etapa, faz escolha correta do exercício, escolha correta do cavalo, escolha correta da altura do obstáculo que vai saltar, dificilmente você vai ter um acidente grave. Eu não estou falando que não vão cair. Eu não posso nem nunca prometer isso para cliente nenhum que não vai cair. Nós estamos num esporte que cair faz parte, né? Agora, o que a gente sempre fala? A queda, ela não pode ser provocada. Ela tem que ser acidental. Então, o que é uma queda provocada? Escolhi um cavalo errado. Não fiz a gestão de energia do meu cavalo. Botei para saltar uma altura que o meu aluno não está pronto. Botei para fazer um exercício que não está pronto. Essa queda é de responsabilidade nossa. A gente provocou essa queda porque a gente fez uma escolha ruim para o nosso aluno. Mas quer ver uma queda que é muito comum nos iniciantes? O aluno escorrega o pé do estribo e cai. E às vezes o cavalo fica até parado olhando para ele assim, tipo, ué, o que aconteceu? O que você está fazendo aí, cara? Você estava aqui em cima agora e agora você está embaixo. Essa é uma queda acidental, que não teve grandes problemas. Então, se a gente promove uma aula com progressividade de ensino, sem pular etapa, sem forçar demais o aluno, mas que tenha aprendizado um pouco todo dia, você promove um esporte seguro. A gente quer também que o ensino tenha qualidade, que a gente fale coisas que são importantes na aula, fale coisas que são essenciais para o aprendizado daquele dia. Não estou falando que a gente tem que ficar falando um monte de coisa na aula, mas a gente tem que escolher o que a gente vai fazer. E aumentar a lucratividade, aumentar o poder
de dinheiro da escola, né? A gente não tem vergonha nenhuma de falar que a gente busca o lucro, porque é um negócio como qualquer um outro. E o negócio, para ele se sustentar, ele precisa ter uma saúde financeira. Então, para que vocês tenham uma escola duradoura, mantenha os empregos, tenha crescimento, possa até contratar mais gente, o negócio tem que estar rodando, né? As aulas têm que estar funcionando. Aqui a gente tem um mapinha aqui, só para exemplificar um pouco para vocês, eu tenho até que atualizar aqui, de estados que a gente já atendeu dando esses cursos. Hoje mesmo, eu estava dando uma consultoria agora de tarde para uma escola do Mato Grosso do Sul. Eu estou fazendo uma consultoria específica para eles, e a gente bolou alguns treinos, a gente conversou um pouco sobre o planejamento da prova deles, que vai ter uma competição interna esse final de semana, e eu estou sempre querendo ajudar aí todos vocês. Vamos lá, tinha o... Quem estava querendo perguntar? O Elcio, né? Elcio, pode fazer sua pergunta, cara. Oi, boa noite a todos. Boa noite. A minha pergunta, às vezes uma dúvida é, existe alguma regra sobre, vamos supor, tenho 20 alunos, cada cavalo aguenta 10 alunos. Um cavalo dá para tocar a escola com 10 a 15 alunos. Existe alguma regra assim ou não necessariamente? Elcio, não existe uma regra, mas existe uma média. Uma regra é muito difícil de você estabelecer, porque tem inúmeras variantes, tá? Certo. Mas muitas vezes ajuda uma média de 10 alunos por cavalo. Só que por que isso não pode ser uma regra? Porque depende de quantas aulas por dia você vai disponibilizar. Depende de quantas aulas por semana você vai disponibilizar. Depende da intensidade da aula. Depende da idade do cavalo, da saúde, tá? Então, às vezes você pode... Tem instrutor que tem o estilo de fazer uma aula que é muito cansativa para os cavalos. Os alunos até gostam, é uma aula muito ativa, os alunos às vezes saem até bem felizes, porque eles se movimentaram por muito tempo durante a aula, mas o cavalo ele não dá conta. Então, o cavalo desse, ele muitas vezes vai conseguir fazer uma ou duas aulas no máximo. Mas se você conseguir fazer um treino, e esse é o nosso estilo aqui, tá? Um treino com boa quantidade técnica de informação, boa dificuldade de execução, mas sem um desgaste forte dos cavalos, você consegue que esse cavalo faça de 3 a 4 aulas por dia, a depender do nível, que é outra variável. Por exemplo, se você tem uma aula de iniciante, o iniciante nosso nem galopa. Ele é passo, exercício de passo, exercício de trote. Ele nem galopa. Você pega um cavalo de boa saúde, fazendo essa aula, com crianças em cima, a depender da escala que você coloca de trabalho, por exemplo, o cavalo vai trabalhar de manhã, um pouco de manhã, um pouco de tarde, um pouco à noite, por exemplo, ele vai conseguir fazer ali 4 ou 5 aulas no dia sem problema nenhum, dependendo do seu treino que você for fazer. Mas se sua aula é pesada, se você bota muita altura nos obstáculos, se você não dá tempo de descanso para o seu cavalo, você vai fazer uma ou duas aulas. Então tem uma variável enorme. A gente tem um curso que eu não vou falar sobre ele aqui hoje, tá? Mas para quem quiser, a gente tem um curso só falando sobre gestão de cavalo de escola, onde a gente fala sobre qual cavalo ter, como escolher, quantos cavalos ter, como distribuir os cavalos em aula, rédeas auxiliares que a gente indica que use. A gente tem um curso só falando sobre isso. Então, tem essa média de 10 alunos por cavalo, mas você não pode usar como regra. Você tem que levar em consideração diversas variáveis. A gente já teve cavalo aqui que são craques, mas cavalos um pouco mais de idade que tem histórico de lesão, e que a gente, por ele ser um craque, a gente deixa ele fazer ali 1 a 2 aulas por dia e para a gente está tudo bem. É um cálculo, vamos dizer assim, um cálculo financeiro calculado, tá? Mas, no geral, o cavalo que faz de 1 a 2 aulas por dia, ele não é rentável para a escola, tá? Entendi. Perfeito. Obrigado. Por nada. Bom, então vamos lá.
O módulo 1, que é um dos cursos aqui que a gente tem, tá? Eu vou explicar um pouco para vocês o que a gente tem e como que eles vão ajudar. O módulo 1, que é sobre o que e quando ensinar, a gente fala aqui sobre níveis. Por que a gente tem que ter divisões de níveis? Para mostrar organização, para mostrar da onde o aluno vai começar e da onde ele vai terminar na escola. E sim, a gente promove um fim aqui, a gente faz uma formatura no último nível e tudo, porque tem que haver um ciclo, né? O aluno chegar naquele último nível, ele tem que ir passando, tá? Então, a gente tem os níveis, porque demonstra organização, porque os alunos sabem para onde eles estão indo, porque eles sabem quando eles mudam de nível, e isso é muito importante, porque motiva. A gente aqui, os alunos, os níveis, cada nível tem uma cor diferente, e o uniforme é da cor daquele nível. Então, os alunos, eles começam a entender isso, e eles falam, pô, eu quero ir para aquele nível que é da camisa azul, eu quero ir para aquele nível que é da camisa cinza, eu quero ir para o nível que é da camisa preta, e assim vai. E eles vão querendo progredir de nível, e eles vão chegando até o último nível da escola, tá? A gente tem um programa de ensino por nível, e é nesse programa de ensino, a gente tem 5 pilares que a gente trabalha, em qualquer nível, tá? Desde a equitação lúdica até o último nível da escola, a gente trabalha 5 pilares. Um deles, parte teórica, cultura equestre, entender como é que o cavalo pensa, reage, sente, escuta, vê, porque se o aluno não entende como que o cavalo funciona, como é que ele vai controlar esse cavalo, né? Ele vai entender sobre regulamento, ele vai entender sobre alimentação, ele vai entender sobre higiene do cavalo, então ele precisa ter cultura equestre, ele precisa viver o mundo do cavalo. O segundo pilar, a posição do aluno a cavalo. Ele precisa ficar bem posicionado. Depois, equilíbrio e firmeza. Depois, controle. E depois, salto, porque a nossa escola aqui, ela é voltada para o salto, tá? Mas, de novo, a base da equitação, ela serve para qualquer modalidade. Se tiverem pessoas aqui de modalidades diferentes da do salto, não se preocupem. Inclusive, a gente já atendeu pessoas de outras modalidades sem problema nenhum. Pessoal, eu vou interromper aqui rapidinho, só porque o Cabral está entrando aqui. Vamos ver se ele vai conseguir dar um alô aqui para a gente, se ele vai entrar de vez. Ei, Cabral, tudo bem? Tá com o microfone desligado. Boa noite a todos. Me perdoem muito o meu atraso. Tive um acidente para ajudar. Então, desculpa, estou à disposição de vocês para qualquer coisa. Bom, então a gente estava aqui falando sobre os 5 pilares, né, que a gente faz nos níveis, e a cada nível a gente vai acrescentando mais conteúdo. Então, o que eu costumo falar? A pessoa que é bem posicionada a cavalo, ela tem mais equilíbrio. O aluno que é mais equilibrado e mais firme a cavalo, ele tem mais atitude, mais coragem, ele gera controle. E é o que a gente precisa, tá? Então, o início da equitação, a gente não vai saltar, a gente pode envolver o obstáculo, mas a gente não vai saltar. Então, o início ali são trabalhos de condução ao salto e de equilíbrio. Então, por isso que eu estou falando, a base é muito igual, né? A gente usa figuras de pista que são usadas no adestramento. O aluno de nível iniciante, ele vai passar a vara no chão, então o que a gente está trabalhando ali é mais. Você consegue fazer seu cavalo trotar? Você consegue fazer seu cavalo virar? Você consegue olhar para onde você vai? Você consegue fazer boa curva? Você consegue ficar bem posicionado, né? É basicamente isso, e a gente vai apresentando as andaduras, vai progredindo as velocidades, tá? O planejamento de aula, a gente vai mostrar para vocês como fazer aulas seguras,
como vocês vão conectar uma boa progressividade e dificuldade? O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a gente faz uma aula assim, passo, trote, galope e um percurso de 8 obstáculos. De repente ficou difícil demais. Um aluno de nível iniciante, ele não vai conseguir nem gravar um percurso desse tamanho, né? Então, a gente vai ensinar para vocês como que a gente pode fazer uma progressão de dificuldade mais natural, um ensino mais convidativo, onde a gente vai conseguindo com que os alunos tenham conquistas, pequenas conquistas na aula, e eles vão percebendo a evolução deles, sem a gente ficar brigando, sem a gente ficar gritando, vai, usa a perna, chicote, vamos. Não, a gente às vezes precisa empurrar os alunos, né? Mas que não fique maçante. A gente vai fazer uma aula que é segura, progressiva, com ensino diário, uma aula criativa. Isso é muito importante, fazer aulas criativas. Aulas que são repetitivas, os alunos saem. Os alunos saem porque eles não aguentam mais aquele treino daquele mesmo jeito. Então, diversificar o treino. No curso, a gente disponibiliza para vocês uma apostila que fala do programa de ensino, de todos esses 5 pilares que a gente ensina para vocês, e os exercícios para conseguir atingir os objetivos dos programas de ensino, atingindo esses 5 pilares. Tá? Então, vocês vão pensar muito em planejamentos de aula bacanas. Hoje, como eu falei para vocês, eu dando a consultoria lá para o pessoal do Mato Grosso, eu planejei uma aula junto com eles, que eles falaram, pô, achei muito legal, isso eu nunca tinha feito. E é isso. Se eles nunca fizeram, provavelmente vai ser uma novidade bacana lá para essa semana para os alunos dele. Pessoal, uma coisa importante quando a gente fala de respeitar o progresso dos alunos é a gente entender também que cada aluno tem o seu tempo. Alguns alunos evoluem mais rápido e melhor. Alguns alunos montam mais vezes. Então, a gente, às vezes, tem alunos nas escolas que montam 2, 3 vezes e alunos nas escolas que montam uma vez. Uma semana que a pessoa monta 3 vezes contra uma semana que um aluno montou uma vez só, faz muita diferença, né? Esse aluno está 3 vezes à frente. Então, a gente tem que respeitar a hora de cela, o tempo de cela do progresso. Então, tenham cuidado para perceber em cada aluno o que a gente pode cobrar, porque às vezes a gente tem uma turma de um determinado nível, que é uma turma homogênea, uma turma de iniciantes, uma turma de alunos intermediários ou adiantados, mas dentro dessa mesma turma, você tem progressos diferentes, né? Então, vamos fazer uma atenção em cada indivíduo para a gente saber o que a gente pode ensinar e cobrar. É importante para cada um, porque se você exige coisas que eles não estão prontos para fazer, a gente acaba tendo um problema em vez de uma evolução e o aluno começa a repetir o erro. Eu sempre costumo falar que pessoas que repetem o erro, elas não evoluem. Então, pessoas que fazem o mesmo erro, repetem o mesmo erro, elas deixam de evoluir. E as pessoas que erram e aprendem com erro e aprendem um pouquinho todos os dias, a evolução desses alunos é muito melhor, é muito diferente. Isso que o Cabral está falando, a gente vai ensinar vocês a lidar também, porque a gente vai mostrar como é que vocês vão lidar com alunos de habilidades diferentes dentro da mesma turma. Muitas vezes a gente precisa ter alunos de níveis diferentes na mesma turma, né? Mas, por exemplo, isso é tão importante, às vezes, mesmo a gente dando aula para um aluno só na turma, a gente precisa pensar em como adaptar. Porque, às vezes, o treino que eu pensei para aquele aluno, o aluno, às vezes, não estava num bom dia, ele não está progredindo, você vai ter que adaptar. Ou então, ele pegou muito fácil sua aula, você vai ter que adaptar para deixar um pouco mais desafiadora a aula e o aluno sair com aquela sensação de que conquistou. A gente aqui tem uma situação, por exemplo, o nosso nível intermediário, né? A gente aqui dificilmente junta os níveis, porque as turmas já são todas muito cheias e não dá para ficar juntando muito. Mas mesmo assim, no nível intermediário, você tem um aluno que acabou de chegar nesse nível e o aluno que já está quase indo para o nível seguinte. Eles estão no mesmo nível, mas eles estão diferentes. E é isso que o Cabral está falando aí. Às vezes você tem um aluno na mesma turma que é um pouco medroso e um aluno que é destemido. E aí? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para dar essa aula?
Porque, às vezes, o que acontece é, ixi, eu tenho o aluno medroso. Então, para eu não correr o risco de eu ter uma queda, de eu ter um acidente, eu vou fazer uma aula mais suave. Legal, você protegeu o aluno que é medroso. Mas e o aluno que é destemido? Provavelmente ele vai sair insatisfeito da aula, porque ele não foi desafiado, porque às vezes ele nem aprendeu uma coisa nova. Ou então, eu tenho esse aluno aqui que é destemido, eu gosto muito dele, eu vou fazer um treino assim, assim, assado, só que aí ficou difícil demais para o aluno que é medroso. E aí, pode ser que ele nem caia do cavalo, mas ele pode sair angustiado da aula, porque ele recebeu muita pressão. E aí você não conseguiu ter sucesso com todos os alunos na turma. E tem jeito de lidar com isso. Isso foi outra coisa que eu trabalhei muito com o pessoal hoje, a gente bolou um percurso e a gente falou como que a gente ia aplicar esse percurso para todo mundo da escola. E a gente vai ensinar isso para vocês aqui. E isso é peça-chave. Ah, eu vou ter que juntar o nível iniciante com o intermediário. Beleza, vamos lá e vamos dar aula boa para todo mundo. Boa e segura. Ah, eu vou ter que juntar o avançado com o intermediário. Joia, bora. Vamos lá, vamos fazer uma aula segura e legal para todo mundo. Como que eu vou fazer? A gente vai ensinar isso para vocês, tá? O módulo 2, ele já é sobre o como ensinar. Aqui a gente já está falando sobre comunicação. A gente vai passar técnicas para vocês. Algumas delas são técnicas de PNL, que são Programação Neurolinguística, que é um estudo sobre excelência da comunicação. E uma boa comunicação faz toda diferença para quem está ensinando e para quem está aprendendo. Se o aluno entende o que você está falando e você consegue, na sua fala, fazer com que ele tenha uma boa execução, ele vai progredir. A gente vai te ensinar como explicar os exercícios com mais clareza e mais eficiência, porque às vezes já repararam que o aluno erra porque a nossa explicação não foi boa? Porque ele foi fazer o exercício sem realmente saber o que ele tinha que fazer? A gente vai ensinar também técnicas de comunicação, que vai deixar a sua comunicação muito clara. O seu aluno ele vai saber o que ele acertou, e ele vai saber o que ele precisa melhorar, e ele vai saber como que ele tem que fazer numa próxima vez, e assim por diante. Com isso, a gente vai aumentar a produtividade. Não se engane, um professor que tem uma excelente comunicação, ele avança o aluno dele muito melhor. E eu não estou falando para ter pressa, tá? A gente aqui não tem pressa, eu não tenho pressa. Cada aluno tem o seu tempo, e a mudança de nível, a gente vai falar um pouco sobre isso, é no tempo de cada um. Agora, será que eu que não estou atrasando o aprendizado do meu aluno porque eu não estou me comunicando bem? Será que eu não posso me comunicar melhor e trazer um ensino, uma clareza melhor no meu ensino e meu aluno progredir num tempo mais orgânico, um pouco mais natural? Pessoal, pensem que na nossa aula e na nossa comunicação, a gente vai ensinar para vocês uma forma de fazer isso com mais facilidade, mas já adiantando, a gente precisa ter primeiro o entendimento, né? Eu sempre costumo falar que cavalos e pessoas a gente ensina exatamente da mesma forma, respeitando as mesmas coisas. Então, num formato de aprendizado, é muito importante que as pessoas entendam o que elas vão fazer. Então, a primeira coisa é a compreensão das pessoas. Então, elas precisam entender o que está acontecendo, o porquê. Depois, a gente tem que escolher um bom exercício. Então, se eu quero ensinar o meu aluno a trotar elevado, eu vou fazer ele entender que ele precisa aprender a trotar elevado e por que ele precisa entender, por que ele precisa trotar elevado. Eu vou escolher um bom exercício para você ensinar um iniciante, por exemplo, a trotar elevado, ele levantar e sentar da sela com o cavalo parado e ao passo, ou seja, eu estou escolhendo o exercício que vai ajudar, e, por fim, a execução, que no nosso caso, a gente depende deles para executar. Isso é um tripé. Se qualquer coisa dessas falhar, a gente não vai conseguir sucesso no nosso objetivo, que é ensinar a montar. Então, explicar o exercício, escolher esse exercício
e depois fazer a pessoa praticar esse exercício, que é a função deles, a execução apenas. Eles não estão aptos ainda a pensar, escolher exercício. Alguns alunos falam para a gente assim, a gente pode saltar hoje? Não dá só um não para ele. Fala que não, mas por que não vai fazer? Então, pensem sempre num tripé. A pessoa tem que entender, a gente tem que explicar, escolher o melhor exercício e depois a execução. Isso no cavalo e na vida, né? Faltou entendimento, faltou a escolha e a execução, a coisa não vai funcionar, não vai parar de pé. Então, funciona para o cavalo, funciona para alunos e funciona para a gente, né? A gente vai fazer alguma coisa, primeiro, objetivo. O que eu tenho que fazer para chegar nesse objetivo? E depois a execução desse caminho. Bom, a gestão dos níveis, o que a gente quer dizer com a gestão dos níveis? Como que eu vou fazer o progresso dos meus alunos, né? A gente vai fazer a avaliação dos alunos naqueles 5 pilares que eu falei para vocês, em todos os níveis, inclusive na equitação lúdica, tá? Em qual momento que eu vou realizar a avaliação? O timing é muito importante. Cabral citou aqui, você tem o aluno que é habilidoso, você tem um aluno que é medroso, você tem um aluno que monta uma vez na semana, você tem um aluno que monta 4 vezes na semana. Então, se a gente coloca, por exemplo, uma data do ano que vai ter a mudança de nível, às vezes, o aluno, quando chega naquela data lá, o aluno não está pronto para mudar, mas aí vai demorar demais para ele mudar de novo, e às vezes ele desmotiva nesse meio caminho, e ele sai da escola, ou às vezes eu vou acelerar o aluno, ele nem estava pronto e eu acabei mudando, só porque vai demorar demais a outra mudança de nível. Então aqui, a gente faz a mudança de nível de acordo com a capacidade de cada aluno. Cumpriu o programa de ensino, cumpriu todos os requisitos do programa de ensino, está pronto para mudar de nível, só que aí a gente faz uma prova que é interna. Ela é dentro de uma aula comum, não é num dia especial, não é em competição, e ainda vou falar mais, o aluno nem fica sabendo que está sendo avaliado. Em uma aula, a gente avalia esses 5 pilares, vê se o aluno está apto e seguro para mudar de nível, se ele estiver seguro, sabendo o que ele tem que fazer, pronto para novos desafios, né? Porque no próximo nível ele vai aprender exercícios mais difíceis, muitas vezes vai montar cavalos mais difíceis. Ah, beleza, não, ele está pronto para esses desafios. Aí a gente muda de nível. Então, esse time, ele é importantíssimo para os alunos conseguirem conquistar os níveis, tá? Porque se você demora para mudar o aluno de nível, ele se cansa e sai no meio do caminho. Resultado, né? O que fazer quando aprovado e quando reprovado. Então, a gente vai explicar como é que vai lidar com essas avaliações. E a gente vai falar sobre os marcos, né? Como fazer o marco. É importante que o aluno saiba que ele está progredindo, sabe? Ele saber que ele passou de um nível para o outro, dar um certificado, o que ele fez para merecer estar ali. Então, o que a gente tem? A gente tem, lembra que eu falei dos processos no início da palestra de hoje? A gente tem processo para isso tudo. A gente tem aula padrão para todos os níveis, para vocês saberem como aplicar essa aula de mudança de nível e o que avaliar nessa mudança de nível. Em qual momento avaliar, de que forma falar o resultado e de que forma mostrar para o aluno e comemorar com ele que ele mudou de nível. Então, veja bem, o que a gente está querendo aqui? Mostrar clareza para o nosso cliente dos processos. Ó, você entrou aqui em tal mês, agora você vai para o nível tal, o que você aprendeu foi isso e é isso que você já sabe fazer. Então, por isso, você pode mudar de nível. E assim vai. E isso vai fazendo com que os alunos queiram mudar de nível, que os alunos queiram cumprir a etapa da escola, que os alunos girem no ciclo natural da escola. Pessoal, quando a Luísa fala desse tempo correto de fazer as coisas, pensem o seguinte,
o que a gente está falando é sobre equilíbrio. Equilíbrio na escolha, no momento de passar um aluno ou não. Pensa no seguinte, se a gente demora para passar um aluno, a gente corre o risco de perder ele por desânimo. Se a gente passa ele rápido demais ou antes da hora e queima alguma etapa, a gente corre o risco de ter um retrabalho. Eu gosto muito de evitar o retrabalho, seja na escola ou em qualquer outra coisa, porque é você fazer de novo. Então, às vezes, você fazer com calma, com cuidado e no momento correto, a gente não tem que refazer. Pensem que todas as vezes que vocês tiverem que refazer um trabalho, que refazer um ensinamento para um aluno que dá um passo atrás, e obviamente de vez em quando é inevitável, mas todas as vezes que isso acontece, a gente está perdendo tempo, o nosso tempo e o tempo da pessoa. Então, cuidem muito, porque passar antes pode ser retrabalho, e se demorar a passar pode ser uma perda por desânimo, por falta de motivação. E quando a gente escolhe exatamente esse momento que é possível e seguro, a gente consegue fidelizar esse aluno e trabalhar com esse aluno por muito mais níveis, consequentemente, muito mais tempo. É o que a Luísa falou, gerem expectativa no aluno de vocês. Quando a gente gera expectativa, pensem que quando a gente cria uma expectativa em alguma coisa, a gente fica mais atento, fica querendo cumprir. Então, gerem expectativa, gerem objetivo. Você, daqui a pouco, vai para um nível avançado. Vai ser importante. Então, a pessoa quer se sentir importante, ela quer mudar de nível, é do ser humano isso daí. Usem a favor das escolas, usem a favor do trabalho de vocês, é fácil de fazer. É só planejar bem feito. E deixa eu só explicar para vocês um pouquinho como funciona esse processo. Existe uma comunicação interna entre o professor e o supervisor vai olhar a aula do aluno, e aí tem uma ficha que a gente faz, o professor aplica a aula que está na ficha, o supervisor olha, ele faz via sistema, um sistema muito simples que a gente tem aqui, ele vai preenchendo e dando nota. Ele vai dando nota para cada critériozinho que a gente coloca ali, que os alunos têm que fazer, responder, executar. E no final, já gera uma nota, e essa nota diz se o aluno está aprovado ou não. E aí, quando aprovado, a gente envia para os pais esse certificado e os critérios de aprovação que a gente colocou. Então, nesse curso aqui, a gente entrega para vocês esse processo. Com os formulários, com as aulas, com as avaliações, com as notas, tudo bem, bem facinho para vocês fazerem e conseguirem ter esse critério aí de aprovação e mudança de nível, para a gente gerar segurança nas aulas e não ficar errando a mudança de nível e às vezes ter um problema, ter esse retrabalho que o Cabral falou, e às vezes ter que até trabalhar algum trauma, né? Fizemos uma escolha muito errada, o aluno ficou com muito medo, a gente vai ter que trabalhar tudo de novo. E aqui, pessoal, são os aulões. Esses aulões são mais técnicos. Os cursos que a gente falou aí, eles são mais de método de ensino, né? São comunicações para melhorar o seu ensino. E aqui a gente vai falar um pouco sobre os aulões. Como o Cabral falou, se a gente domina o que a gente vai ensinar, a gente tem conteúdo para ensinar, porque a gente tem conhecimento, ou a gente passa o nosso conhecimento para o aluno. E a gente passa a dar segurança do que a gente está falando, sabe? De vez em quando tem gente que me fala assim, Luísa, o que a gente faz com o pai que fica me pressionando para o filho dele ir para o próximo nível? O que vai respaldar vocês? O programa de ensino e os critérios de aprovação. Se o pai falar, meu filho tem que mudar de nível, legal, vamos aqui ver no programa de ensino. O seu filho ele tem que aprender isso. Na nossa avaliação, ele sabe isso, mas ele ainda precisa aprender isso para ele poder ir para o nível seguinte. E aí a gente transforma isso num desafio. Legal, quando ele fizer isso e mais isso, ele está pronto para mudar de nível e a gente muda. Aí pronto, vai estar seguro para o seu filho mudar de nível, né? Que pai que não quer escutar que a gente está cuidando da segurança de um filho, né? Se um aluno é questionador, ele te pergunta, ele te desafia, se você tem domínio do que você está ensinando, ele passa a confiar em você. E ele te pergunta, ele não te questiona, entende a diferença? O aluno pergunta para aprender, mas tem aluno que te questiona, às vezes, para te desafiar.
para testar o seu conhecimento mesmo. E se você tem conhecimento, se você tem domínio do que você está falando, você passa essa segurança e pronto, está tudo bem, né? Hoje a gente tem a internet, né? Hoje, pessoa, se ela perguntar para o chat GPT sobre equitação, tudo bem que o chat GPT não vai responder muito certo, mas ele vai ter algum conteúdo ali para te trazer. Você tem o YouTube, que tem um monte de gente falando sobre cavalo. E se o seu aluno chegar, eu vi isso na internet, eu vi isso que o cara deu a dica. Se você não tiver segurança do que você conhece e você for falar, muitas vezes você vai perder credibilidade. Então, esses aulões, eles são aulões técnicos para complementar aí aprendizados que, se vocês acharem que precisam, podem contar com a gente. Vou apresentar para vocês aqui alguns temas que a gente tem desses aulões. Embocaduras e cabeçadas, e a gente fala aqui sobre as diferenças das embocaduras, como elas agem, e as regulagens na cabeçada. A gente tem um aulão sobre medida entre os obstáculos. Aqui, nesse aulão, a gente fala sobre distância do salto, parábola, lance, medida entre os obstáculos, né? O que eu quero dizer com isso? Com uma linha reta, qual a medida que eu vou usar? Qual é a variável da execução dessa medida que eu escolhi? Os obstáculos. Então, a gente vai falar aí bastante sobre o salto. A gente também tem uma aula sobre linhas quebradas e obstáculos compostos, as execuções desses exercícios. Os principais pilares para a armação de um treino, quais cuidados eu tenho que ter, como que eu vou armar um treino, um percurso, para que seja seguro, para que seja adequado. Aulas com cavaletes. E treino de tempo ideal para quem mexe com salto. Na categoria escola, o critério é o tempo ideal, e a gente mostra para vocês como treinar o tempo ideal com os alunos de vocês. Então, aqui são aulões técnicos. Esses aulões a gente deu ao vivo em algum momento, e a gente gravou. Então, esses aulões, eles têm, em média, entre 1h30 a 2 horas, tá, pessoal? E aí, vocês podem acessar essas gravações e assistirem tudo sobre esses conteúdos. Pessoal, a Luísa falou sobre o GPT, eu acho que é uma coisa que a gente pode abordar rapidamente aqui, porque eu fiz questão de, no começo, perguntar algumas coisas que eu sou especialista para o GPT e tive respostas muito ruins e muito confusas. E depois eu refiz há pouco tempo atrás, há um mês, e de vez em quando eu faço esse exercício, porque eu acho que ele é interessante. Fiz a mesma pergunta, as mesmas perguntas. Uma delas era como treinar um cavalo de salto com segurança e sem botar em risco pessoas e o treinamento dele, e a resposta dele foi impressionante. Tem muito profissional que, às vezes, tem dificuldade em fazer uma resposta tão bem elaborada e tão completa e tão boa quanto eu vi do site GPT. Então, a inteligência artificial está aí, ela vai ajudar também na equitação, sem dúvida nenhuma. A gente está vivendo isso aí, é novo, mas se atentem, porque pode ser uma coisa que tudo isso que a gente está falando para vocês aqui seja facilitado se a gente souber usar a inteligência artificial também para o ensino da equitação. Então, atenção, porque corre o risco de alguns alunos já saberem tanto sobre equitação que a gente se confunda. Ou seja, mais um motivo para a gente estar sempre estudando e tendo conhecimento e sabendo se comunicar, né? Bom, como que é a dinâmica desses cursos? Eles são videoaulas, então eles são aulas gravadas, vocês podem gerir o tempo de vocês, verem o melhor horário para vocês assistirem, tá? Ah, eu quero assistir no meu horário de almoço. Beleza. Quero assistir à noite. Ok. Você escolhe. Tem material didático, tem teoria e prática, vocês vão ver ali, vocês vão ter o conteúdo da teoria, das técnicas, e depois vocês vão ter que fazer práticas. Essas práticas vocês vão enviar para a gente fala no curso como que vocês vão enviar, e a gente faz todo o acompanhamento, então a gente dá feedback, troca ideia com vocês.
vocês vão ter aí um atendimento bem personalizado, com as práticas, tirar todas as dúvidas, fazer correções, fazer tarefas, para vivenciar mesmo as técnicas que a gente vai trazer para vocês. Para conseguir a certificação de conclusão do curso do módulo 1 e do módulo 2, é preciso fazer um projeto final, tá? Mas não se assustem com o projeto final, porque o projeto final nada mais é do que a finalização de todas as tarefas que vocês executarem. Então, sim, é um curso que tem que estudar, é um curso que tem que se dedicar, mas fazendo a tarefa, tirando dúvida com a gente, esperando nossa correção, não tenho dúvida que vocês dão conta de fazer o projeto final e conseguir a aprovação sem problema nenhum, tá? E os aulões, como eu falei para vocês, são aulas gravadas. Esse não tem certificação, são só aulões, não é um curso. E são aulas gravadas que vocês podem assistir, tem duração de 1h30 a 2. As aulas dos cursos, elas não são longas, tá, pessoal? Tem algumas aulas e elas são de 3 a 15 minutos cada aula. Tem uma variação bem grande. Então, não são aulas muito grandes, é bem tranquilo de assistir e ir fazendo. Bom, como prometido, a gente tem uma Black Friday, e como é que vai funcionar, tá? Eu vou mandar para vocês um link, e vocês vão acessar um combo. Esse combo, ele tem o módulo 1 e o módulo 2. Nesse combo já tem 10% de desconto, isso é o que a gente já fazia para todas as turmas. Então, adquirindo o módulo 1 e o módulo 2 juntos, já tem 10% de desconto, e como Black Friday, para vocês que estão aqui no ao vivo, vocês vão ter um cupom que vocês vão poder preencher, que o cupom é Alunos ao Vivo. Eu vou colocar aqui nos comentários para vocês, e aí vocês vão ter mais 5% nesse combo, que é, então, totalizando 15%. Mas o pacote completo, que é o módulo 1, que é do programa de ensino, planejamento de aula, divisão dos níveis, mais o módulo 2, que é de comunicação, mais o gestão dos níveis, que é de como eu vou mudar meu aluno de nível, e mais todos esses aulões que eu passei para vocês, o combo já vai ter 30% para qualquer pessoa. Mas para vocês que estão aqui hoje, vou dar mais 10%. E o cupom também é Alunos ao Vivo. Então, quando vocês forem se inscrever, o que vocês vão fazer? Eu vou mandar o link. Vocês vão clicar no link e vocês vão preencher o nome, o telefone de vocês, o CPF, o telefone e o e-mail, né? E aí tem um espaçozinho para colocar o cupom. Aí vocês vão colocar aí, ó, Alunos ao Vivo, quem está assistindo aqui a palestra, Alunos ao Vivo é o que está escrito aqui, e vocês vão ganhar mais 10% de desconto. Então, totalizando 40% de desconto para ganhar isso tudo de curso aí e aprendizado, tá? Quando vocês fizerem a compra do curso, vocês vão receber o curso no e-mail de vocês. Então, eu vou só dar um parêntese aqui para escolas que estão comprando para os alunos, tá? Coloquem o e-mail do instrutor que vai fazer o curso, porque aí o acesso vai chegar no e-mail deles. Então, se for uma escola, vocês podem colocar o CNPJ de vocês para emissão da nota, sem problema nenhum, mas coloca o e-mail do instrutor que vai fazer o curso, porque o acesso do curso vai chegar nesse e-mail. Quando chegar o e-mail da plataforma Hotmart, que é onde ficam os nossos cursos, vocês já vão ter acesso a todos os cursos de uma vez só. E aí vocês já podem começar a fazer, e vocês vão fazendo o tempo que vocês acharem que tem que fazer. Agora, um detalhe, vocês vão ter acesso ao curso por 1 ano, a esses cursos que vocês adquirirem. Então, adquirindo agora em novembro, até novembro do ano que vem. E o nosso acompanhamento desses combos vão ser de 4 meses, tá? Porque como são vários cursos, geralmente por módulo a gente dá 2 meses de acompanhamento, mas como são mais cursos, a gente vai dar 4 meses de acompanhamento, tá? A gente tem alguns outros cursos também, que eu não trouxe detalhadamente aqui, mas eu já citei o da gestão de cavalos de escola. A gente tem um outro curso sobre aulas teóricas e provas escritas, e um outro sobre gestão de equipes. Se alguém quiser esses cursos também, é só entrar em contato comigo, tá? Então, Black Friday, que a gente nunca fez isso aqui, hein?
E nem é a metade do dobro, hein? Não, nem é. É o preço que já está lá. Módulo 1, módulo 2, gestão dos níveis e 6 aulões para vocês. 30% de desconto, mais o cupom 10%, totalizando 40% de desconto. Eu vou mandar os links todos no grupo lá do WhatsApp que vocês estão, tá? Se for no McDonald's, gasta mais. Bom, agora nós vamos abrir aqui para perguntas, vocês fiquem à vontade. Esse aqui é o meu telefone que você já tem lá no grupo do WhatsApp, porque o grupo do WhatsApp, quando encerrar as inscrições... Ah, detalhe, as inscrições vão até o dia 20, tá? 19, até o dia 19. Pouco mais de uma semana para vocês fazerem as inscrições, e aí eu encerro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo ou no grupo ou no privado. E essas são as nossas redes sociais. Nessas redes sociais a gente dá muitas dicas. Então, quem quiser, quem não segue e quiser seguir, pode seguir, que a gente tem muita dica, e tem no YouTube também. O YouTube é a Escola Daí, porque tem muita dica bacana lá. Então, vamos para as dúvidas. Podem aí botar no chat aí, nas mensagens, podem ligar a câmera, pode ligar o microfone e vamos conversar um pouco. Luísa, boa noite, Cabral. Eu acho que eu perdi, talvez você tenha falado, quanto tempo é de duração do curso? Vocês vão ter acesso aos cursos por 1 ano e o nosso acompanhamento por 4 meses. Tá, mas se quiser concluir em 3 meses, 4 meses, é possível. Sim. A gente que vai administrando conforme o tempo, vai fazendo as videoaulas. Isso. Só tem uma questão, tá, Natália? Oi, Cabral, desculpa, te interrompi. Natália, gasta mais tempo do que isso normalmente para fazer melhor, porque às vezes as pessoas não cumprem o passo a passo e acabam tendo que refazer alguma coisa. Então é importante que, é lógico que tem gente que acaba em 4 meses, sim, mas tem que ter uma dedicação muito grande, porque tem um trabalho final para fazer, tem alguns detalhes que realmente levam tempo e que você... É um curso para treinar vocês, então precisa de treinamento. Então, faz um pouco mais devagar, faz aula por aula, tarefa por tarefa, porque ele é progressivo. Se você quer pegar a última tarefa e começar por ela, você normalmente não vai conseguir, tá? É um erro recorrente. Era exatamente isso que eu ia falar. O que que acontece? Você pode fazer em menos tempo? Pode, mas você não vai conseguir fazer em muito menos tempo, justamente por essas correções. Então, você vai ver lá que tem, a gente manda, inclusive, um protocolo de boas-vindas que dá dicas sobre isso. Vão ter algumas tarefas. Aí, o que que a gente recomenda? Faz a tarefa, manda para a gente, espera, a gente dá o feedback. Porque a gente tem ali, vamos colocar que são 4 tarefas, 5 tarefas, tá? Aí a pessoa pega numa sentada, só manda 5. Aí ele não cumpriu as etapas que a gente colocou. O que que ele vai ter que fazer? Refazer as 5. Você manda uma e eu te corrijo, você corrige essa uma e você entendeu, aí pronto, você vai para a próxima. Porque senão você vai ter retrabalho. É a mesma coisa do que a gente falou aí sobre a mudança de nível no timing errado, sabe? Se pula etapa, acaba tendo que voltar e fazer tudo de novo. Já vou dar um spoiler, já vou dar um spoiler para todos. Por exemplo, primeira coisa que vocês têm que fazer em qualquer planejamento de aula, objetivo. Se você faz 5 tarefas e não acerta o objetivo, que é a primeira coisa, você vai ter que fazer tudo de novo. Porque, às vezes, se você não põe o objetivo, e eu estou falando isso porque muita gente não põe o objetivo, o objetivo da minha aula é desenvolver no meu aluno equilíbrio. O objetivo é desenvolver atitude. O objetivo é desenvolver qualquer outra habilidade que ele precise. Se você começa sem, a gente te orienta, fala, olha, põe sempre o objetivo antes, você já não erra mais isso. E assim vai acontecendo. Então, é só porque, como a gente já tem alguns anos brincando nisso daí, alguns erros, eles se repetem, são muito recorrentes, tá? Do curso, quantos % seria de gestão mesmo da escola? E quantos % seria da parte de equitação para dar aula? E no meu caso, eu quero conhecer um pouco mais a gestão, né? Tenho uma outra formação, não é o caso, não pretendo dar aula. O curso seria
Também seria para isso? Seria, a maior parte seria equitação, a maior parte seria gestão? Ele vai envolver os dois, tá, Tá. Natália? Uhum. Por exemplo, quando eu dou consultoria personalizada para as escolas, eu sempre falo para os gestores da escola fazerem os cursos. Eles vão dar aula? Não. Mas por que eles têm que fazer? Porque eles têm que entender os processos. Lembra Uhum. que eu falei lá, eu comecei a palestra sobre explicando a importância dos processos? Sim. Então, o que a gente vai falar no processo? A gente vai falar sobre como dividir os níveis, isso é um processo. Programa de ensino é outro processo. Como aplicar o programa de ensino com uma aula de qualidade é outro processo. Como fazer a mudança de nível, mais um processo. Como organizar a fala na sua aula, processo de novo. Então, por exemplo, às vezes você tem um gestor que está fazendo os cursos porque ele vai gerir uma equipe que irá dar aula com esses métodos. Como é que o gestor vai gerir a equipe se ele não entende os processos? Sim. Tá? Entendeu? Perfeito. Então, você Obrigada. pode até não dar aula, mas se você vai Uhum. gerir uma equipe que irá dar aula, você precisa entender o processo, porque a escola toda precisa falar a mesma língua. Uhum. Se você estabelece níveis e programa de ensino, todo mundo tem que dar o mesmo conteúdo. Como esse professor vai dar o conteúdo, aí vai muito de cada um, né? Porque você tem o professor extrovertido, você tem o professor calmo, você tem o professor mais bravo, você tem o professor mais duro. Ok, aí é personalidade. Agora, todo mundo tem que ensinar a mesma coisa. Uhum. Aí já é processo, entendeu? Entendi. Obrigada. Nada. Oi, Maria Lúcia, pode falar. Quer ligar seu microfone aí? Oi, boa noite, Luísa. Boa noite, Cabral. Maria É, Lúcia, eu queria tirar uma dúvida. Você falou que entre os módulos a gente tem um trabalho. Eu faço educação física e o meu TCC está sendo de hipismo. O meu TCC está sendo sobre o. Ai, vamos ver, que é grande, mas é sobre a equitação, porque são poucas pessoas que fazem academia, fazem musculação para fortalecer, para conseguir saltar melhor e tal. E daí eu queria saber se esse trabalho envolve a equitação, se eu poderia estar adicionando alguma coisa do TCC ou vice-versa. Eu não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta. Maria Lúcia, eu acho que eu entendi qual é a tua ideia. Bom, o teu TCC envolve complementação muscular para a equitação, seja ela qual for. A gente não é habilitado para isso. A nossa parte é uma parte muito mais técnica. Mas eu vou te falar que eu acho que é legal a gente unir forças sempre. Você é preparada para fazer uma coisa que talvez eu e Luísa não somos, né? Que a gente está falando sobre parte física. Um educador físico que alonga um aluno, ele tem muito mais capacidade de fazer isso com propriedade do que eu e a Luísa, que somos cavalheiros Amazônia e gestores de escola. Então, eu acho que dá para complementar sim, mas o nosso trabalho ele vai girar um pouco diferente do teu TCC. Por quê? Porque a gente vai ensinar a dar uma aula, como se comunicar e como planejar. No caso do nível 1, como planejar uma aula, do nível 2, como se comunicar. E nós vamos cobrar isso nesse trabalho final. Obviamente, você vai poder usar coisas do teu TCC para ilustrar esse nosso trabalho final, com certeza absoluta. O teu trabalho vai ficar espetacular. Como talvez você use alguma coisa que a gente vai ensinar como auxílio para o teu TCC. Então, eu acho que dá para completar as coisas, são coisas diferentes. O teu TCC talvez não atenda a gente e talvez o nosso trabalho final não atenda também o teu TCC lá, mas com certeza elas se completam. Entendi. Muito obrigada, Cabral. Mais alguma dúvida, pessoal? Perguntem, não fiquem tímidos. Quem for muito tímido, quiser botar nas mensagens aí, pode. Mas o legal é falar, ligar a câmera. Vocês vão dar aula, gente. Vocês vão dar aula, vocês têm que aparecer, não ficar com vergonha, não. Só está liberado a turma do banheiro. Nada? Zero dúvidas?
Sinal que estão me explicando bem, né, Luísa? Estamos explicando bem mesmo. Bom, pessoal, se não tem dúvida, o que a gente queria mostrar para vocês era isso, são processos que ajudam o nosso crescimento, que ajudam a satisfação do cliente. Sem a satisfação do cliente não há sucesso, não há progresso na escola, não tem crescimento, não tem lucratividade, não tem jeito. Eles têm que estar satisfeitos no que a gente tem para oferecer para eles. Os clientes estão cada vez mais exigentes, isso é bom porque deixa a gente bom, né? Deixa a gente correndo atrás aí, a gente falou sobre a inteligência artificial, sobre as redes sociais, sobre o conteúdo estar mais fácil, isso tudo são coisas que fazem a gente querer melhorar e querer evoluir. A gente está à disposição para mostrar tudo para vocês. Esses cursos, eles são para ajudar vocês, e quem quiser entrar nessas turmas são super bem-vindos. A Ana está perguntando se não tem nada para equitação lúdica. Esse curso, ele não é só para equitação lúdica, tá? A gente fala também sobre equitação lúdica. Eu já atendi diversos instrutores que dão aula de equitação lúdica, e a gente fez os planejamentos de aula mais voltados para equitação lúdica. E em breve a gente vai ter um novo curso de equitação lúdica, e esse vai ser mais especializado, mas nesses cursos a gente fala também, tá? Luiz Cabral, sobre valores que cobraram em aulas, estou com bastante dificuldade na precificação. Nicole, às vezes, a gente pode ter uma conversa depois, a gente não fala sobre isso nos cursos, tá? Até porque depende muito de região para região. Os preços variam, né? Então, tem que fazer todo um estudo de precificação para saber se o preço que você está cobrando é um preço bacana. Agora, não é a única coisa que você tem que avaliar, né? A gente falou um pouco sobre estratégia, porque às vezes não é nem o valor que você está cobrando, às vezes é o que você tem na sua estrutura, que não está te promovendo lucratividade, né? Então, na sua região varia bastante? Legal. Isso tudo vai ter que entrar em análise, tá? E não é sobre isso que a gente fala nesses cursos que a gente está apresentando aqui hoje, mas a gente pode avaliar de te ajudar, sim. Depois, se você quiser, me manda uma mensagem no privado e a gente pode marcar uma reunião sobre isso. Pessoal, pensem que precificação em cada região, a ração custa um valor, a mão de obra custa um valor, o vale transporte é um valor. Em algumas regiões a gente tem mais facilidade de acesso, outras menos. A gente tem mais oferta de cliente, menos oferta de cliente, de cavalo a mesma coisa, de treinadores. O que vocês têm que pensar sempre é que a escola é uma empresa. Avaliem muito se ela vale a pena. Se vocês olharem para a escola como uma empresa, se vocês fizerem da escola realmente uma empresa, ela com certeza vai dar lucro para vocês. Se vocês trabalharem bem, não vai ter problema nenhum. Depende muito do objetivo de cada escola. Com certeza, esses objetivos são diferentes. A gente já trabalhou em escolas, às vezes no mesmo estado, dando consultoria, em escolas com diferentes objetivos, diferentes valores, diferentes cavalos e pessoas sendo atendidas. A gente aqui tem 600 alunos, dividido aí em 3 escolas, uma pequena escola e 2 escolas maiores. De uma escola para outra, os clientes são diferentes. Então, depende do que vocês têm aí para oferecer também, né? Uma hípica melhor, que tem uma pista coberta, um piso melhor, isso aí tem um custo maior também. Pode se cobrar um pouco mais. Então, a gente ajuda vocês com isso aí, se precisar. A Bruna está perguntando, vocês são abertos à visitação para fazer uma imersão com vocês? Vamos lá. A gente já teve pessoas que vieram aqui em campeonatos, visitaram, deram uma olhada e sem problema nenhum. A questão da imersão é um serviço que a gente tem também. O que geralmente eu falo para o pessoal? Já teve gente que fez isso. Eu aconselho a fazer o módulo 1 e o módulo 2,
e depois vir aqui. Porque aí depois a gente consegue fazer algo personalizado para vocês, fazer uma imersão para vocês aí, e já trazer as aplicações do curso. Tá? Então, eu já tive aí instrutores que fizeram isso, fizeram o módulo 1, módulo 2 e depois vieram a Brasília. Ficaram aqui uns 2 dias com a gente fez um intensivão com eles, e eles conseguiram levar boas vivências dos módulos. E para quem comprar Black Friday aí, que for comprar os 3 cursos, né, que ainda tem a gestão do nível, depois que vocês concluírem e quiserem fazer, alguém quiser fazer a imersão aqui, a gente ainda trabalha esses 3 assuntos. Sobre o planejamento de aula, sobre a comunicação, sobre a mudança de nível, a gente pode trabalhar tudo isso na imersão aqui. Porque é legal, porque vocês fazem o estudo e depois vão ver o estudo sendo praticado. E realmente aqui a gente pratica o que a gente ensina, sabe? A gente não ensina uma coisa e pratica outra. Os processos aqui realmente são muito bem feitos, muito bem executados. Eu tive um instrutor que ele veio aqui fazer essa imersão e ele falou, caramba, Luiz, eu estou conseguindo ver na prática aqui, todo mundo aplicando tudo que está lá nos cursos. Eu falei, mas é isso, a gente faz realmente os processos que a gente desenha aí, que a gente fala para vocês, são os processos que a gente usa aqui, que faz a gente conseguir o resultado que a gente tem. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, sem dúvidas, estamos esperando vocês nos cursos. Trocar informação nunca é ruim. Eu e Luiz, a gente fala que a gente sempre aprende também quando a gente ensina, e eu acho que ensinar é uma forma de aprendizado muito legal. Cuidem dos cavalos, cuidem da segurança dos alunos de vocês. Equitação é ótimo, prepara pessoas para a vida e prepara para o cavalo prepara para a vida. Então, cuidem muito bem desses bichos aí. A gente sofre hoje com esses ativistas sobre maus tratos e é uma coisa, um assunto delicado que, se não depender da gente plantar essa semente muito direitinho, a gente pode ter problema no futuro de não poder mais montar em cavalo. Então, conto com vocês aí para a gente respeitar os cavalos, ensinar sobre cavalos, fazer pessoas perceberem que nós somos importantes para os cavalos, tanto quanto eles são importantes para a gente, isso com muito respeito. Sejam bem-vindos nos cursos aí, pessoal. Boa noite, pessoal, foi um prazer estar com vocês hoje à noite. Fico à disposição lá no grupo para qualquer dúvida, e já vou mandar aqui em seguida os links explicando tudo direitinho para vocês. Obrigado, boa noite. Obrigada, Luiz. Obrigada, Cabral. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite.